Boa noite a todos. Estamos mais vez aqui no Centro Espírita Irmã Anastácia, em Botucatu. Hoje, 18 de fevereiro, uma terça-feira, 20 horas da noite. Muito obrigado pelo convite, uma alegria participar com vocês. E hoje nós estamos trazendo uma mensagem até um tanto quanto inusitada. Vocês provavelmente até hoje não ouviram falar sobre este tema. A mensagem da traição de Judas Cariotes. Bom, já é do conhecimento de todos nós da doutrina espírita que o nosso Pai maior, Deus, encarregou o nosso Mestre Jesus para coordenar toda a criação do nosso planeta, isso já aí dos 4 bilhões e meio de anos. Agora vocês imaginem o Mestre Jesus planejando a criação de um planeta como o nosso. Imaginem a riqueza de detalhes, a quantidade de planejamentos. O que se precisa fazer e planejar para se construir um planeta como é o nosso. E Jesus foi capaz disso e muito bem. Por outro lado, e a vinda de Jesus? Foi planejada? É lógico que a vinda de Jesus não pode ter sido feita como nós fazemos aqui, como os planejamentos que nós fazemos aqui, porque nós não fazemos quase planejamento de nada, né? A gente não pode imaginar e achar que Jesus resolveu vir para cá, né? E quando ele decidiu vir para cá, ele falou: eu vou lá fazer o que dá para ver como é que fica, né? Vou fazer tudo o que eu posso e seja o que Deus quiser. Jamais Jesus faria algo assim, tá? Bom, eu vos digo que, ao contrário disso, a preparação para a vinda de Jesus foi algo assim muito sério. Isso sem a gente falar com relação à energia que é Jesus para vir encarnar num planeta e num corpo como o nosso. Segundo alguns espíritos nos falam, a energia de Jesus é mais forte que a energia do Sol. Agora vocês pegam e reduzam essa energia e botam num corpo. E não deixam ele derreter. Imagina. Bom, sem falar isso, tá? Sem pensar nisso, o planejamento tem que ter sido feito assim com muito cuidado. Porque com todo esse trabalho, vir aqui para não planejar nada ou não ter um objetivo muito certo e muito seguro, não faria sentido, não seria uma coisa feita por Jesus. Então, eu queria dizer para vocês que no meu entender, nos meus estudos, na minha humilde análise, porque eu não sou ninguém, na minha humilde análise, o planejamento da vinda de Jesus encarnando na Terra, não reencarnando, encarnando aqui na Terra, demorou pelo menos 5 séculos. Pelo menos 5 séculos de planejamento a vinda de Jesus para a Terra. Nossa, Heitor, 5 séculos? Como é que pode, né? Vamos lembrar o que nos diz e o que a gente encontra na nossa doutrina. Se você for lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo nos ensina que Sócrates foi o precursor do cristianismo. A doutrina que Sócrates trouxe é para e passo com o cristianismo. Está lá no começo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Então a filosofia do Sócrates era uma filosofia cristã. E não foi por acaso que ele veio com essa filosofia cristã. E Sócrates veio então para fazer com essa filosofia que ele trouxe um ensaio. Ele veio fazer uma tentativa para ver o que queria acontecer, para ver o comportamento da humanidade. Jesus não ia vir assim, de supetão, sem planejar nada.
com todo esse trabalho que se teve para a vinda dele. Então, Sócrates veio 400 anos antes de Cristo. E provavelmente já estava previsto que não iria ter um sucesso estrondoso, porque vocês pensem bem, pensem comigo, 400 anos antes de Cristo. Pega nós, o Brasil, e retroage 400 anos, 1620. Como é que era o Brasil? Era igual hoje? Brasil colônia. Tá? Nós éramos colônia de Portugal. Ok? Então 400 anos faz uma diferença brutal na evolução do ser humano. Então os humanos que estavam na época de Sócrates eram 400 anos mais atrasados que os humanos que estavam na época de Jesus. Ok? Além disso, além dessa grande diferença de evolução do pessoal que vivia na época de Sócrates com Jesus, nós temos que lembrar que Sócrates veio numa época onde era dominada pelo paganismo, ou, politeísmo, tá? Então, quando Jesus veio, já existia um povo, tá? Que era monoteísta, que acreditava em um Deus só, que eram os judeus. Foi por isso que ele veio com os judeus. Porque você convencer um povo a acreditar em um Deus só, se a maioria está acreditando em muitos deuses, como se acreditava na época do Sócrates. Então, a diferença de aplicar o cristianismo na época de Jesus e na época de Sócrates era completamente desproporcional. Mas então já se sabia que provavelmente o resultado seria o que foi. Então a gente entende com isso que a vinda de Sócrates, mesmo sabendo que o resultado seria mais ou menos o que foi, eles iam acabar matando ele no final, assim por diante, ela foi importantíssima. Pois com o resultado dela, com tudo que aconteceu durante a passagem de Sócrates, pôde-se avaliar a filosofia cristã sendo apresentada para a humanidade da época. Como seria a reação, tá? Então, com isso, eles puderam corrigir, mudar os métodos, tá? E esperar essa população evoluir 400 anos para depois trazer Jesus, tá? Bom, eu estou falando tudo isso e nós vamos falar aqui de Judas. Mas eu estou contando tudo isso para que vocês entendam e levem em conta que a implantação do cristianismo na Terra teve pelo menos 5 séculos realmente, com o auxílio de Sócrates. Tá? Então, enquanto transcorreu esse período, foi 5 séculos de estudos, de planejamento detalhado e assim por diante. E esse planejamento não foi feito na minha, nem na sua casa, nem na prefeitura, nem no governo do estado. Foi feito na alta esfera crística. Ok? Lá na alta esfera crística que foi feito esse planejamento durante 5 séculos. Então, vocês imaginam a seriedade, a importância que se deu à vinda de Jesus. Meditem sobre isso, pensem, imagina o carinho e o amor de trabalhar 5 séculos para a vinda de Jesus, para nos trazer os ensinamentos que ele trouxe. Então, sabendo disso, nós podemos ter confiança, fé e certeza, tá? Que esses 3 anos de pregação de Jesus, dos 30 aos 33, durante esses 3 anos, tudo que Jesus falou, ele falou por parábolas, falou pelas bem-aventuranças, e tudo que Jesus fez, ele partiu pão, ele ressuscitou Lázaro, transformou água em vinho, ele foi no deserto orar, foi assediado, e ele foi traído por Judas. Tudo isso e tantas outras coisas mais que existem na passagem de Jesus, cada movimento de Jesus
cada palavra, cada frase que ele falou, tá? Tudo isso foi pré-estudado, planejado para atingir a humanidade da forma com que precisava ser atingida, porque nós éramos um povo muito rude, um povo muito mau ainda, não tínhamos aprendido o verdadeiro sentido do amor, porque o verdadeiro sentido do amor só começou-se a se entender quando Jesus trouxe o seu evangelho de amor. Então tudo que Jesus fez nesses 3 anos, está ali algum ensinamento. Tudo. Tá? Tudo isso foi planejado antecipadamente. E graças a toda esse planejamento e o cumprimento de tudo isso que foi planejado, é que o cristianismo continua tendo esse maravilhoso sucesso e tem nos ajudado tanto a crescer, a evoluir como nós temos evoluído. Olha que nós já estamos passando 2000 anos depois de Jesus, nós estamos saindo de um mundo de expiação e provas para um mundo de regeneração. Olha a importância. Se ele não viesse, nós poderíamos ficar aí 4, 5 mil anos e não chegarmos nessa fase. Ok? Com isso, se nós queremos aprender com o Evangelho de Jesus, com a vinda de Jesus, com tudo o que ele fez, tudo o que ele passou, tudo isso que eu acabei de citar, nós temos que estudar. Isso, nós temos que estudar se nós quisermos aprender. Nós temos que nos debruçar em cima daquilo e olhar com seriedade. O que será que Jesus quis dizer quando ele partiu o pão? O que será que ele quis nos fazer entender quando ele transformou a água em vinho? Cada uma disso é uma lição. Jesus é o mestre dos mestres. Vocês acham que ele perdeu 1 segundo de ensinar? Jamais. É o melhor dos professores. Tudo dele é ensinamento. Mas então, Heitor, então quer dizer que a traição de Judas faz parte dos ensinamentos de Jesus? Sim. E como faz parte? E como faz parte dos ensinamentos de Jesus? A traição de Judas. E este é o tema de hoje. A mensagem que está inserida na traição de Judas Iscariotes. Bom, para a gente começar a entender o que é essa mensagem da traição de Judas, vamos pegar aquele tópico principal, que teve quase 3 anos de convivência, né? 2 anos e pouco, mas o tópico principal, tá? Do encontro entre Judas e Jesus. E nós vamos ver isso lá em Mateus relatado assim. No 46, Mateus, caderno 26, no parágrafo 46, em diante, começa assim: levantai-vos, partamos, eis que é chegado aquele entre os 12 apóstolos, aquele que me trai. E estando ainda Jesus a falar, chegou Judas, o apóstolo, e com ele uma multidão com lanças e espadas, enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. Continuando, e Judas tinha com eles combinado um sinal, dizendo para os soldados: aquele que eu beijar é este que tendes que prender, então prendei-o. E logo Judas, se aproximando de Jesus, chegou e disse: eu te saúdo, Rabi. O abraçou e beijou Jesus. Em seguida, imediatamente, os soldados se aproximaram
lançaram mão de Jesus e o prenderam. Olhando assim, estamos relatando um fato, uma traição, ok? Primeiro detalhe de como a gente tem que analisar isso, pelo menos como eu analisei isso. A traição de Judas tinha que acontecer. Primeiro, era da índole de Judas trair. Ele era um apóstolo, mas era da índole dele trair, e Jesus sabia disso. Jesus até poderia ter evitado se quisesse, nós vamos provar isso aqui. Mas Jesus deixou acontecer. Jesus deixou Judas traí-lo. Porque já estava previsto nas escrituras sagradas que Judas ia trair Jesus. E a finalidade dessa traição, como tantas outras passagens que tem nesses 3 anos de Jesus, a finalidade dela foi de nos trazer uma mensagem como se fosse uma parábola. Mas uma parábola da vida real, porque aconteceu. Então a finalidade é como um ensinamento. E este acontecimento bíblico contém o que se chama mensagem subliminar. O que vem a ser isso? O que é uma mensagem subliminar? É aquela mensagem que se transmite à escondida, camuflada, objetivando com isso, sem que o outro perceba, ensiná-lo, fazê-lo aprender, fazê-lo compreender alguma coisa, sem que essa pessoa tenha ao menos consciência que você está fazendo isso. Tanto é que a gente aprende com essa mensagem, mas não vai ao detalhe. A mensagem verdadeira, quer dizer, o que está subliminarmente embutido aí, a mensagem verdadeira, ela não está inserida nesse texto que eu li. O que se pretende com ela não está nisso, no que eu li. Mas ela está no entendimento e no ensinamento que ela procura passar. Assim sendo, vamos tentar interpretar esse texto que eu acabei de ler para vocês. Uma explicação antes. Existem vários deuses no universo. Opa, espera aí. Você não falou que nós somos monoteístas? Como é que tem vários deuses? Vamos voltar a ser pagão de novo, politeísta? Calma. Um é verdadeiro e os outros são fictícios. Por isso que são vários. Então, em verdade, existe só um Deus, só Deus. O nosso Pai é aquele que nos criou. Este é o que realmente existe. Mas, além disso, existem outros que nós seguimos na prática, no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas decisões. Por exemplo, Mamon, o deus do dinheiro. Mamon não é um deus? É um deus do dinheiro. O que é um deus? É aquele que a gente segue. Eu tinha que vir fazer a palestra aqui hoje. Já imaginaram se alguém chegasse lá e falasse assim: Heitor, eu quero comprar o teu carro, eu pago 5 mil mais do que vale. Eu falo, não, eu não posso fazer isso agora que eu tenho uma palestra. Mas eu ia perder 5 mil reais. Aí eu ligo aqui, falando, pelo amor de Deus, eu vou perder 5 mil reais. Se vira aí. Então, ao invés de vir fazer o meu papel para com Deus, eu faria o meu papel para com Mamon. Se eu tomasse essa decisão, qual Deus meu era maior? Então eu tenho mais de um Deus se eu fizer isso. Ok? E se a hora que eu estivesse saindo, uma moça bonita
Ai, minha mulher vai me bater, pelo amor de Deus. Olha que exemplo que eu estou dando. Uma moça bonita quer tomar um café comigo e eu perco a hora aqui. Qual Deus que eu escolhi aí? O Deus Baco. É o Deus que criou o bacanal, as festas, a orgia, o Deus do sexo. Vocês estão me entendendo? Eu estou deixando o Deus verdadeiro por algo que para mim é maior do que o Deus verdadeiro. Posso até falar que eu acho que não é, mas eu ajo como se fosse. Existem outros, são o Deus da guerra e assim por diante, tá? Bom, nesse texto relatado então, tem 3 personagens ocultos que vão nos ajudar. A gente, achando eles, vai nos ajudar a entender o texto. Primeiro, ao se falar em Jesus, o que nós estamos falando? Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, Jesus significa Deus. Tá claro? Muito bem. Ali depois, nós temos o homem, a humanidade, que é Judas. Judas representando o homem, tomando as decisões dele, representando a humanidade que toma as suas decisões com relação a Deus e aos outros deuses. E o terceiro são os deuses fictícios. Vamos tratar só de Mamon, o deus do dinheiro, tá? Esse é o terceiro oculto, que está representado neste texto pelo... A gente nem falou, eu pulei o texto dos 30 moedas de prata, né? Mas o preço que Judas vendeu, traiu Jesus, foram 30 moedas de prata. Essas moedas representam quem? O deus Mamon. Para ele foi mais importante as 30 moedas de prata do que o próprio Deus. Porque se ele escolhe Jesus e não as 30 moedas de prata, Jesus o alçaria para o reino de Deus, e lá ele teria tudo que a gente sonha, as riquezas do universo, né? As felicidades todas e a companhia de Jesus. E ele trocou isso tudo por 30 moedas de prata. Que péssimo negócio, né? Mas é só ele que faz isso? Será que é só ele que fez isso? Na humanidade toda? Então, agora que nós identificamos 3 personagens, o enredo, o sentido, né? O enredo dessa parábola da vida real é que a humanidade, representada por Judas, mesmo já tendo a consciência do que é Deus, do que Ele pode nos dar, eu acabei de falar, as riquezas do universo, a felicidade eterna, a vida eterna, mesmo a gente tendo esse conhecimento, essa consciência, a gente troca isso, opta por escolher o quê? O imediatismo, o aqui, o agora. Não é isso? A gente escolhe o que a gente chama de felicidade momentânea. A gente escolhe o que a gente chama vida material. A gente escolhe o que é o dinheiro ou é mamão. Eu não acabei de falar do carro? Se eu vendesse o carro e eu não viesse aqui, eu trocava Deus por 5 mil reais que eu ia ganhar no carro. Bom, Jesus, numa das suas passagens, nos aconselhou assim: deixe a sua família, doe os seus bens e me siga. Qual a mensagem que está embutida nisso? A gente vai largar as famílias, vai ficar cada um para cá, um para lá, destruir família de todo jeito, né? Tem até gente que torce para que isso aconteça, né? Politicamente. Então, se destrua todas as famílias. E nós vamos pegar aí 7 bilhões e meio de humanos, né? Vamos vender todos os bens. Vender para quem? Se vai todo mundo ficar sem, né?
E depois vamos seguir. 7 bilhões e meio seguindo quem? Aonde? Para cá ou para lá? Quer dizer, não faz sentido se a gente analisar desse jeito. Então Deus quer que eu jogue fora a minha família, jogue fora tudo que eu tenho e vou seguir. Não é esse o sentido. Não é esse o sentido. Quando ele falou, deixe a sua família, o que ele quis dizer com isso? Acontece que ele está querendo nos ensinar que além dessa família que nós temos aqui na terra, que a gente tem e deve amar muito e cuidar com amor e carinho, nós temos ainda uma família maior, que a gente deve amar muito mais ainda do que essa. Quem é essa família maior? Quem me deu a vida foi o meu pai Heitor Velho ou Deus? Então quem é a minha família? A família do Heitor Velho ou a família de Deus? Então nossa verdadeira família é Deus, Pai, Jesus, irmãos e todos aqueles que seguem Deus. Porque Jesus nos ensinou sobre família quando falaram para ele assim, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e vieram lhe buscar. E ele respondeu, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Não foi assim? Não que ele desprezasse a família dele, ele estava ensinando. Maior dos mestres, estava ensinando. Ele estava querendo dizer para nós que a verdadeira família é a família espiritual, começando como Deus, Pai. E ele completou dizendo assim, todo aquele que segue a vontade de meu pai é meu irmão, é minha irmã, minha mãe, seja lá quem for, é alguém da minha família. Então ele está querendo dizer para nós que a verdadeira família é Deus e aqueles que seguem Deus. Então se eu seguir Deus, eu vou ter afinidade com quem segue Deus e não com quem é contra Deus. Então esta é a verdadeira família. Então ele está querendo dizer, para a gente deixar essa família, não é para deixar ela literalmente. É para dar mais valor ainda para a família espiritual do que o que nós damos dessa. Quando ele fala, doe todos os seus bens, o que ele quer dizer com doe todos os seus bens? Eu vou ficar pobre, passando fome, depois ninguém vai dar emprego, eu estou com 65 anos, quem vai dar emprego para mim? Ninguém, não é verdade? Então eu vou doar tudo e vou ficar... Não é isso que ele quis dizer. Veja bem, tudo que existe aqui, nada é nosso. Nada a gente vai levar, não é verdade? Então doe todos os seus bens, tá? É você não dar tanta importância àquilo que está sob sua guarda. Entendeu? E não, a gente é meu, é minha casa, é o meu carro, é o meu dinheiro, é o meu sítio, minha casa na represa, é meu. E nada é meu. Então quando ele fala doe seus bens, desapegue disso que nada é seu, tá para você por empréstimo. Tá sobre sua guarda, mas é meu, de Deus. Deus falando é meu. E quando ele fala assim, me siga, vamos todos nós em volta dele assim? Não. O que quer dizer seguir Jesus? Quando perguntaram na nossa doutrina, perguntaram para o Espírito da Verdade, né? Qual é o maior modelo? O que responderam? Jesus Cristo. Tá certo? Então seguir Jesus Cristo é fazer o que o maior modelo faz, ou o que ele fez, como ele nos ensinou a fazer. Isso é seguir. Tem um jogador que joga bem, siga os passos dele. Não vai ficar atrás dele, andando atrás do jogador. Você vai copiar como é que ele faz, como é que ele dribla, e assim por diante. Isso é segui-lo. O que mais que é seguir Jesus? Ele trouxe um evangelho de amor. É acompanhar esse evangelho, entender esse evangelho e aplicá-lo.
Então, olha a mensagem que está nessa frase. Deixe sua família, deixe seus bens e me siga. E a mesma coisa é na mensagem de Judas. O que é Judas? Judas representa toda a humanidade, todos nós. E a humanidade já sabe que Deus existe, que é através dele que nós vamos conseguir a felicidade, é para perto dele que existem as riquezas do universo, e que tudo isso aqui é passageiro. Então nós já sabemos disso. Então nós já queremos Deus, não queremos? Então a gente flerta com Deus. A gente quer até se aproximar de Deus. Não é verdade? O que vocês estão fazendo aqui hoje? Não estão tentando se aproximar de Deus? Vocês não estão flertando com Deus? Não estão querendo aprender sobre Jesus? É o que eu também estou fazendo aqui. Mas acontece que chega na hora H. Na hora do vamos ver, a gente recua. E volta para o lado material dessa vida. Na hora que a gente tem que agir segundo os ensinamentos de Jesus, segundo a vontade de Deus, e nos tornarmos família de Jesus e de Deus, porque ele falou, aquele que faz a vontade de meu Pai e minha família. Então quando a gente tem que fazer isso, dá esse passo, a gente recua e volta a se preocupar com as coisas materiais deste mundo físico, os prazeres materiais, tá? Tudo aquilo que a gente acha que é felicidade neste mundo. Vocês imaginem se não existisse esse mundo físico. Como é que a gente seria testado? Alguém nos diria, temos que seguir Deus. Não temos que seguir Deus. Não tinha esses testes, não tinha esses prazeres do corpo, não tinha essa vida sexual, não tinha esse negócio de passeio, não tinha essa preocupação se está bonito, se está feio, se tem roupa boa, se não tem, não tinha nada disso. Porque lá a vida é outra. Então é por isso que nós temos que vir para cá. O que mais que a gente pode tirar dessa parábola da vida real, como eu chamei, né? Eu observo que as 30 moedas de ouro não de prata, olha isso, nem de ouro eram. As 30 moedas de prata, elas não eram um grandioso tesouro. Que vale vamos pôr lá que seja 100 reais cada moeda de prata. Vezes 30, 3 mil reais. Ia resolver a vida dele por alguns meses. Ele trocou alguns meses de um conforto maior pelos prazeres eternos ao lado de Deus, junto com Jesus. Não é isso? Então ele perdeu uma oportunidade indiscutível de ter riquezas virtuosas. Ele não sabia se ele poderia estar vivo até quanto tempo. Talvez ele também fosse assassinado como Jesus foi. Não se sabe, naquela época se vivia pouco. E ele trocou ainda, mesmo assim. Então ele fez realmente uma péssima troca, não é? Mas nós também fazemos. Quantos de nós trocamos as riquezas divinas, essas que Judas trocou, por pequenas posses? Nós vemos uma pessoa às vezes roubar um celular, o outro rouba uma carteira, o outro prejudica um irmão para poder subir na vaga dele no trabalho, o outro trai para poder ter um prazer diferente. Tudo isso vai contra nos aproximarmos de Deus. E além disso, o que mais que a gente observa? Que cada uma das 30 moedas, se você for ver, você acha alguma coisa com a sua vida. Então você começa, a moeda número 1, ela representa a minha casa. A moeda número 2 representa o meu carro. A moeda número 3 representa o meu guarda-roupa, cheio de roupinha bonitinha lá. A moeda número 4 é a minha conta bancária, que está lá com uma poupancinha. E assim eu vou, né? Aí depois tem outras moedas que representam o quê? Os prazeres do corpo. A gula, os vícios, o sexo, o narcisismo, os passeios, as viagens, são coisas que alegram o corpo. E assim você vai vendo
que nós também trocamos Deus por 30 moedas, porque tudo isso para nós tem uma importância tremenda, muito mais do que Deus. Com raras exceções, é claro. Não precisa erguer a mão quem é exceção aqui, não. Então essa é uma troca que todos nós fazemos, tal qual Judas. Escolhendo a vida material como ele escolheu, em vez da vida espiritual e da companhia divina de Jesus. Nós falamos no primeiro texto lá, no Evangelho de Mateus. Olha o que diz o Evangelho de Marcos. Lá no caderno 14, começando lá no item 10. No item 10 ele fala assim: e Judas, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. O que quer dizer isso? Judas, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para entregar Jesus. Judas estava muito próximo de Jesus. Interpretando isso, muitas vezes, até aqueles que estão próximos ou muito próximos, tá? Tentando se aproximar muito de Jesus, até esses cedem à tentação de Mamon. Por exemplo, pastores, padres, palestrantes espíritas, dirigentes religiosos cedem e não são os mais próximos? Não são aqueles que estão mais preocupados com isso? Não são aqueles que estão estudando mais isso? Não são aqueles que estão divulgando mais Jesus? E cedem a interesses financeiros em detrimento a servir Jesus. No 18 diz assim: e quando estavam sentados a comer, na chamada Santa Ceia, né? Disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. Beleza, ok? Marcos, parágrafo 18. O que ele está falando aqui? Ele está falando que alguém vai trair. Eu não falei lá atrás? Que Jesus sabia que ia ser traído? E que ele se deixou trair? Porque ele sabia que precisava acontecer isso? Estava nas Escrituras? Então quando ele falou aqui, em verdade, né? Vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. O que quer dizer? Alguém que está sentado à minha mesa e comigo come. Sentar à mesa e comer com Jesus é fazer o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo aqui um banquete espiritual. Nós estamos fazendo um banquete, procurando nos alimentar de coisas espirituais, deixando de lado as materiais, ou seja, procurando adquirir mais virtudes, corrigindo nossos vícios. Então nós também nos sentamos à mesa de Jesus, comemos com Ele. Comer com Jesus, o que é? Os conhecimentos de Jesus, Ele é o nosso alimento. O alimento divino são os ensinamentos de Jesus. Então comer com Jesus é se alimentar dos ensinamentos de Jesus. Aí depois ele fala assim: na verdade, lá no 21, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Opa, de novo ele afirmou que ele sabia que ele ia. Ele poderia fugir se não quisesse. Era só falar: vamos fugir porque vão me pegar aqui. Então, na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho de Deus foi traído. Bom seria para o homem, o tal homem, se não houvesse nem nascido. Então, se banquetear com Jesus e depois o trair, o que ele está falando? Ai daquele. O que ele quer dizer com isso? Não é que ele vai castigar, não é que Deus vai castigar, mas é que existe uma lei que todos nós sabemos que chama lei de ação e reação. Nós vamos trair e vamos pagar por isso.
E estava Jesus orando, lá no 40, hein? Pulei bastante. E estava Jesus orando quando voltou e encontrou todos dormindo e disse. Então, Jesus foi orar, pediu para que eles vigiassem. O que eles fizeram? Dormiram. Poxa, você está fazendo a guarda de Jesus, Filho de Deus. Ele pede para você vigiar e você dorme. É isso? E quando ele voltou, ele viu que estavam todos dormindo. Ele falou: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Não foi isso que ele falou? O que quer dizer o espírito está pronto? É que o espírito já tem o conhecimento do que é Deus, do que nós temos que fazer para chegar até Deus. Todos nós já sabemos. Amar ao próximo e amar a Deus. Ponto. Tá, todas as leis estão aí. Então, o espírito já está pronto. O espírito já detém o conhecimento, já sabe o que tem que fazer. Mas a carne é fraca. A gente cede para as coisas da vida material. Então por isso que ele fala: não durma, não descuida, orai e vigiai, não durma, porque se você dormir, o cachimbo cai. Não é assim que meu avô falava? Não é assim que meu avô falava? Meu avô falava assim: cochilou, o cachimbo cai. Então, se não vigiar, o que acontece? O espírito que está preparado, está pronto, mesmo assim, ele segue a ganância, ele cede ao egoísmo, ele cede à gula, né? Ele cede às tentações do libido, da luxúria, dos outros vícios, cigarro, bebida e assim por diante. E lá no 43, Jesus ainda estava falando quando veio Judas, o apóstolo, e veio também com ele uma grande multidão, com espadas e lanças, da parte dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciões. O que está inserido nisso aí? Nós estamos vendo hoje, isso aqui era atual naquela época e sempre vai ser atual. Nós estamos vendo hoje uma multidão se voltando contra Jesus. Como aqueles soldados, os anciões, se voltaram e foram lá para prender Jesus. E hoje nós estamos vendo alguma coisa assim, muito séria e muito grave. Uma multidão se voltando contra Jesus, como assim? Fazendo músicas denegrindo, fazendo filmes denegrindo Jesus, escolas de samba se dizendo que vão humilhar Jesus na passarela, programas de TV. E a gente deixando essas porcarias entrar dentro do nosso lar, dentro da nossa família, dentro da nossa mente. Nós estamos cedendo a quem? A Deus, ou a Mamon, ou a Baco, ou a quem quer que seja. E no 44, fala assim: o apóstolo que o traía tinha combinado um sinal dizendo: aquele que eu beijar, este é o cara, prendei-o e levai-o com segurança. Quantos de nós beijam os crucifixos, beijam as imagens, beijam a Bíblia, né? Quantas vezes a gente vê beijando a Bíblia? Está fazendo o que aí? Adoração a Jesus, não é isso? Crucifixo, imagem de Jesus, Bíblia de Jesus. Mas em seguida partem para os prazeres materiais. Aí vão lá se deliciar, se divertir. Já cumpri minha obrigação religiosa. Já fui na casa espírita. O outro fala: já fui na igreja no domingo. Então agora posso partir para a gandaia. E vai farrear com Mamon, com Baco, com Ares, com Afrodite e assim por diante. No 45 diz assim: e em seguida aproximou-se dele e disse, Judas, né? Aproximou-se de Jesus e disse: Rabi, Rabi, o abraçou e o beijou.
O que simboliza, o que significa o beijo de Judas? O beijo de Judas é a maior traição divina que existe. É o símbolo do pecado. Toda vez que nós cometemos um pecado ou que cedemos a qualquer tentação dessa, nós estamos cometendo um pecado ou estamos dando um beijo de Judas, tá? Nós beijamos o Evangelho segundo o Espiritismo, beijamos numa forma de, tá? De enaltecer. E depois o traímos. E no finalzinho ele fala assim, e pegaram Cristo e o prenderam. O que quer dizer prender Jesus, gente? Vamos raciocinar o que quer dizer prender Jesus? Prender Jesus quer dizer, porque não é prender o corpo de Jesus. Jesus representa o caminho para Deus e os ensinamentos que ele nos trouxe. Então prender o Jesus é calar o que Jesus ensina. É desmerecer o exemplo do sacrifício que ele fez para vir até nós. Prender Jesus é impedir que se fale de Jesus nas escolas. Uma parte aqui, em todos os países, a maioria sempre leva para suas escolas aqueles em quem eles têm fé. Então, nos países islâmicos, em toda a sala de aula tem Maomé. Nos países orientais, em todo lugar tem Buda. E nós tínhamos em todas as salas de aula, e nós somos 80% da população cristã. Nós tínhamos Jesus, não que nós espíritas queremos imagem, mas o fato de ir lá tirar, o fato de não se deixar falar sobre Jesus na escola, é uma forma de prender Jesus, para que os ensinamentos libertadores cristãos não continuem expandindo e evoluindo a nossa nação. Evitando o máximo que a gente aprenda com Jesus. Bom, diante de tudo isso que eu falei até agora, todos nós temos que concordar que todos nós erramos, e erramos muito. Mesmo nós tendo conhecimento, consciência, sabendo qual é o certo, a gente erra. Então todos nós temos que concordar que agimos como Judas certas vezes. De vez em quando, outros de vez em sempre. O certo é que nós agimos como Judas muitas vezes. Mas não fiquem tristes não vamos desanimar não. Por quê? Não vamos nos desanimar porque os nossos erros, as nossas más escolhas, elas fazem parte do nosso aprendizado. E é com elas, com esses nossos erros, que nós conseguimos mais rapidamente ter um aprendizado sólido e definitivo com os nossos erros. Porque se alguém só falar para nós, não faça isso, e você não faz e acha que já aprendeu, é difícil isso acontecer. Agora, se a pessoa fala, não faça isso, você vai lá e faz e quebra a perna, aí você fala, ui, eu não devia ter feito. Aprendeu ou não aprendeu? Aprendeu. Então é com os nossos erros que a gente aprende mais rápido. Então a gente não tem que ficar triste com isso, não. Se eu estou errando é porque eu ainda não aprendi aquilo. É óbvio. Se eu não aprendi tabuada, eu vou errar toda a conta. É óbvio. O dia que eu aprender a tabuada, acabou o erro na conta. E além disso, ser benéfico para nós, porque cada vez que a gente erra, a gente aprende mais rápido, nós não podemos esquecer que Jesus fez todo esse esforço para nós. Pensa bem. 4 bilhões e meio de anos atrás, ele começou a construir um planeta, planejando que 4 bilhões e meio de anos depois tinha um cara aqui na frente falando sobre isso que ele fez. E vocês aqui tudo ouvindo.
Vocês acham que depois de fazer tudo isso, depois 500 anos planejando para vir, para nos ensinar, e nós estamos cavalgando nessa escola da vida. E quem que está no comando disso tudo? Quem comanda a nave Terra? Jesus. Então a gente vai desanimar? Não, nós estamos no caminho certo, só temos que saber qual é o caminho. Procurar aprender mais rápido, aproveitar os nossos erros para aprender. Tem um palestrante, me arruma um papel, alguma coisa, pode ser um lenço, aqui ó, faz de conta. Tem um palestrante que eu não me lembro o nome dele. Uma vez ele fez numa palestra, ele teve uma ótima ideia para ensinar. E eu vou usar, vou copiar. Ele pegou uma nota de $100. Pegou uma nota de $100. Arredondando quase R$500 hoje. Aí ele perguntou, tinha umas 1000 pessoas na plateia, ele falou, quem quer essa nota de $100? 1000 mãos ergueu. Espera um pouco. Amassou, deixou ela uma bolinha. Aí ele pegou e ergueu. Quem quer essa nota de $100? 1000 mãos ergueu rapidinho. Espera um pouco. Aí ele pegou a nota de $100, jogou no chão, pisou, sapateou, esfregou, sujou bem ela, pegou ela toda amassada, toda suja, ergueu e falou, e agora, hein? Quem quer os $100? Todo mundo ergueu de novo. Ele olhou e falou, pera um pouco, vocês me perdoem, me dão licença, mas eu vou fazer uma coisa feia aqui. Cuspiu na nota, pegou uma vasilhinha que ele já tinha trazido com terra e jogou naquela nota. Então virou cuspe, terra, piso, tudo na nota de $100. Aí ele nem pegou nela, pegou na latinha assim, ergueu a nota e falou, quem quer essa nota de $100? 1000 mãos ergueu de novo. 1000 mãos ergueu de novo. Fizesse o que ele fizesse com aquela nota, todo mundo iria querer aquela nota. Fizesse o que ele fizesse, todas as mãos iriam se erguer. Então ele concluiu, meus amigos, nós temos que aprender com essa lição. Não importa o que eu faça com essa nota de $100, vocês ainda irão querer essa nota de $100, porque ela jamais perde o seu valor, ela sempre valerá os R$500. Suja, limpa, escarrada, com terra, limpou, está valendo $100. E a mesma coisa, a mesma situação se dá conosco, filhos de Deus. Essa mesma situação acontece conosco. Muitas vezes em nossas vidas, nós somos ofendidos, nós somos cuspidos, escarrados, humilhados, somos amassados, massacrados, pisoteados e ficamos às vezes maltrapilhos e sujos. Muitas vezes por decisões erradas que tomamos ou pelas circunstâncias da própria vida. E assim o que acontece conosco? Nós ficamos nos sentindo desvalorizados, como se fôssemos os últimos dos homens. Não é isso? Nós nos sentimos acabados. Porém, gente, creiam, não importa o que aconteceu na vida de vocês até hoje, também não importa o que vai acontecer na vida de vocês, nós somos filhos de Deus, herdeiro do universo, e jamais perderemos o nosso valor, jamais. Nenhum de nós jamais perderá o valor que nós temos.
Quer nós estejamos então sujos, quer nós estejamos limpos, estejamos amassados ou inteiros, nada disso altera a importância que nós temos para Deus e para Jesus. Nada disso. A nossa valia, ou seja, o valor de nossas vidas, não é pelo que nós fazemos ou pelo que nós sabemos, e sim pelo que nós somos. E nós somos filhos de Deus. Então nós somos o quê? Nós somos todos especiais. Você é especial, você e eu. Todos nós somos especiais. Nós somos muito especiais. Então você tem muito valor, eu tenho muito valor, jamais nos esqueçamos disso. Por um acaso Jesus desistiu de Judas que o traiu? Por quê? Porque Judas também era especial. Judas era filho de Deus, como todos nós. Nenhuma ovelha se perderá, não é verdade? E não vai se perder mesmo. E Judas, particularmente, amava Jesus. Judas tinha um sonho grandioso, um plano grandioso para Jesus. Sabe qual era? Judas era muito capaz, era o mais inteligente de todos, o mais letrado, o mais sabido. E ele planejava levar Jesus ao trono de Jerusalém. Só que ele esqueceu de combinar isso com os russos, né? Com Jesus. Ele queria. Mas quando ele viu que essa não era a pretensão de Jesus, não era este o reino que Jesus estava preparando, aí Judas desanimou, ficou desiludido, fraquejou e quis cuidar de si. Então, já que ele não ia ser o assessor direto do imperador de Jerusalém, porque ele era o mais inteligente dos apóstolos, o conselheiro de Deus, né, de Jesus, então ele falou, vou cuidar de mim, vou cuidar do meu conforto, já que não vou ter nada mesmo, 30 moedas de prata para o meu bolso. Foi o que ele fez. Foi aí que ele decidiu trair o nosso mestre. E finalizando, tem um texto que fala assim: um homem havia pintado um lindo quadro. No dia de apresentá-lo ao público, ele convidou todo mundo, mandou convite para tudo quanto é lado, para que viesse ver o seu quadro. Compareceram então autoridades do local, fotógrafos, jornalistas, enfim, uma multidão. Afinal, o pintor era um artista muito famoso e ele era realmente muito bom no que ele fazia. Chegando o momento, ele tirou o véu que velava o quadro e houve um estrondoso, um caloroso aplauso, porque a imagem no quadro era Jesus vivo. Qualquer um que visse aquela imagem falava, nossa, é Jesus vivo, não está morto, é Jesus. Tão real que era a imagem. Era uma impressionante figura de Jesus encostado numa porta, com o ouvido colado na porta e batendo na porta. Parecia que ele estava querendo ouvir se alguém lá dentro estava ouvindo ele bater. Ele estava batendo na porta e com o ouvido na porta. Olha aqui, que foto magnífica, que imagem maravilhosa, Jesus batendo na nossa porta. Então houve discursos, houve elogios, né? Estava todo mundo encantado com aquela pintura. Todos estavam admirando aquela obra de arte. Mas sempre tem aquele chato na turma, não tem? Sempre tem aquele que gosta de querer estragar prazer, né? Aí então o estraga prazer chegou, falou, gente, pera, vocês não prestaram atenção ainda nesse quadro?
mas esse quadro tá bonito sim, mas ele tem uma falha gritante. Não dá, olha a falha. Aí o artista chegou perto dele, pois não, senhor, qual é a falha que tem na minha obra? A porta não tem fechadura, já viu? Porta sem fechadura. Aí o artista falou, calma, meu senhor, a porta que eu desenhei é assim mesmo, porque essa não é a porta da sua casa, é a porta do seu coração, é a porta do coração humano. E a porta do coração humano não abre por fora, só abre por dentro, e Jesus só vai entrar se você abrir a porta para ele entrar. Gente, faz 2000 anos que Jesus está parado na nossa porta, na porta do nosso coração, batendo e batendo e querendo ouvir se a gente está ouvindo que ele está batendo. Enquanto isso, nós estamos lá dentro de casa, fazendo os nossos churrascos, fazendo as nossas festas, enaltecendo Mamon, Baco e assim por diante, e não estamos nem aí que estamos deixando Jesus lá fora na porta, sem entrar. Faz 2000 anos que nós estamos fazendo isso. Faz 2000 anos que Jesus pede para entrar, e a gente está enaltecendo os outros, e lá dentro só estão os outros conosco. No nosso coração só tem os outros deuses fictícios. E a gente não abre a porta para eles. Gente, vamos lá. Vamos abrir a porta do nosso coração para Jesus? Estão todos convidados a refletir sobre isso. Que Deus nos abençoe. Que assim seja.